Que delícia! Olha essa receita de hoje. Tenho certeza que vocês vão amar. Olha que fofinho. Vem comigo para a receita. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Dei essa pausa no canal por conta, né, de quem não sabe, eu fui vó de novo, né, pela segunda vez, e tava com a minha filha no resguardo dela, ajudando ela, e agora estou de volta para trazer para vocês várias receitas, muitas novidades que agora eu vou trazer para o canal, quadros novos aqui, e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu like agora no início do vídeo. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita muito gostosa, muito saborosa, que é uma receita de bolo de limão, que você faz com massa pronta, super fácil, e ela fica uma delícia. Leva gelatina e iogurte, e você pode fazer com a sua própria massa, acrescentando gelatina e iogurte. E vocês vão se surpreender com o sabor. É um bolo que dá para você fazer para um café da tarde. Agora vem o Natal aí, você pode presentear um amigo, porque ele fica com uma cor linda, verdinho, que é a cor do Natal, né? E às vezes a gente quer presentear uma pessoa com uma coisa e a grana tá curta. É um bolinho que dá para você fazer super bonitinho, faz uma embalagem, dá uma decoradinha, e aí você já tem uma lembrança, né? Um bolinho singelo, mas que pode ser muita coisa, né? Pra pessoa ter um valor afetivo, né? Então, que vocês façam. Se fizerem, comente aqui o que vocês acharam e tenho certeza que vocês vão amar. Então, esse mês vai ser um mês de muitas novidades e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, como eu sempre falo aqui. Então, vem comigo para essa receita de hoje. Então, aqui, pessoal, eu tenho 3 ovos, uma medida do iogurte natural, aqui, a mesma medida de óleo. Então, esse copinho tem 170 gramas. Deixa eu focar. 170 gramas, né? Então, a mesma medida de óleo. Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina de limão e meia colher de sopa de fermento. Aqui é a mistura para bolo. Então, na receita, aqui você pode seguir essa receita, que aqui manda colocar 40 gramas de manteiga, né, ou margarina, que são 2 colheres de sopa, mas eu prefiro usar o óleo, que é a receita que eu tenho, até do Guedes que eu tenho, e muito antiga que eu faço. Aqui a minha forma tem 22, o fundo dela tem 16 e ela tem 8 de altura, tá? Aqui eu vou bater na mão, porque é um bolinho fácil de bater, não é uma massa muito pesada. Mas pode bater no liquidificador. Eu sempre fiz no liquidificador, mas como eu tô sem, meu liquidificador queimou, eu vou fazer na mão mesmo. Pode fazer na batedeira também, mas ele é tão prático, vocês vão ver aqui comigo, que dá pra fazer na mão tranquilamente. Aí eu tava olhando a receita, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra quem é celíaco, né, fazer sem glúten, você pode fazer a sua receita, né, que você tenha, e aí acrescenta o iogurte e a gelatina. O iogurte vai até no lugar do leite, não precisa botar leite. E aí a receita que eu pesquisei na internet fala que, no caso, se você não tiver a sua receita, você pode acrescentar 1,5 xícara de farinha de arroz e meia xícara de polvilho doce e 50 ml de óleo. Essa é uma receita que eu peguei na internet. 3 ovos, 3/4 de xícara de açúcar, porque aí você vai fazer uma receita do zero, não vai usar essa mistura pronta para bolo, porque ela contém glúten. E aí, 1 colher de sopa de fermento. No caso aqui, eles mandam colocar 100 ml de água, se for o caso da pessoa ter problema com lactose, ou 1 copo de iogurte, né? E aí, como eu tô fazendo com iogurte, então usa o iogurte. E um envelope de gelatina de limão. Ou pode fazer a massa habitual com
a própria mistura de vocês, né? No caso, a farinha, a mistura de farinha para celíaco. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar os 3 ovos, primeiro. E o óleo. E vou bater bem. 1 minutinho mais ou menos. Só para misturar bem esse ovo com óleo. Tava com saudade de fazer receita com vocês, pessoal. A marca da mistura para bolo, gente, pode ser a de preferência de vocês. Eu confesso que não achei muitas marcas. Antigamente a gente tinha tanta variedade da de limão e agora a gente quase não acha. Então, de repente no mercado próximo de vocês tem outras marcas. Agora que eu misturei bem, eu vou colocar o iogurte. £170, tá, pessoal? O copinho que tem aqui. Continuo misturando. Aí ele dá uma engrossada. Já uma espessada nesse ovo, ó. Misturo. Vou colocar a gelatina de limão. Gente, esse bolo é tão saboroso. Eu tenho uma amiga que ela faz com a cobertura de mousse de limão. Ela bota o leite condensado com limão. Né, Selminha? Beijo, Selma. E aí, fica delicioso também. Mas é um bolo que, se você fizer com a cobertura de mousse, você tem que, né, comer tudo no mesmo dia. Pode até colocar na geladeira, mas aí acaba não ficando tão macio, né, como ele é. Então aqui eu misturei bem a gelatina até ela dissolver bem, ó. Quando tiver gruminho, vai mexendo. Mas aí eu, voltando à cobertura, eu faço com aquela cobertura que eu falo pra vocês, que eu boto o açúcar, aquela mesma caldinha do vídeo do Bem Casado, eu faço ela, só que eu não precisa nem bater o açúcar. Eu só dissolvo ela com suco de limão e coloco para derreter no banho-maria. Agora eu vou acrescentar a mistura para bolo. Vou acrescentando aos poucos. Para misturar bem. Ela, se não fizer com a gelatina, ela fica uma massa branca com sabor de limão. Mas o encanto desse bolo é esse verdinho dele. Então, coloca mais um pouco, vai mexendo. Se fizer no liquidificador é mais rápido, né? Restante. Aqui tem 400 gramas da mistura para bolo. Pode fazer em outras formas, tá, pessoal? Na embalagem fala que se fizer num tabuleiro redondo, o diâmetro é 24 centímetros e na retangular 22 centímetros. Então aqui, ó, continuo mexendo até dissolver bem. Olha que cor linda, pessoal. Misturei bem. Ó. Agora eu venho... Ali na embalagem diz que não precisa colocar fermento, mas eu sempre coloco meia colherzinha de sopa. Se você for fazer a sua massa habitual em casa para colocar a gelatina e o iogurte, aí você coloca 1 colher de sopa.
Mas como aqui na mistura já tem um pouco de fermento, aí eu acrescento meia colherzinha só. Mais uma misturada. Vou levar ao forno. Aqui no pacote fala entre 40 e 50 minutos e a 180 graus. Mas eu tenho aquele problema no meu forno, né, gente? Que é muito alto. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar no 160 e aí depois, se precisar, eu dou uma aumentada. Ó. Agora eu jogo aqui. Minha forma tá untada com margarina e farinha. Um café. Agora vem o Natal, né? Como eu falei no início do vídeo, você pode colocar na sua mesa, né? Tem gente que gosta de colocar na mesa um bolinho também. No dia seguinte, tomar um café com a família ou receber os amigos, sempre vem alguém, né? Embora tenha tanta comida no Natal, mas um bolinho faz a diferença, né, pessoal? Ajeita e vamos levar pro forno. Assim que estiver pronto, eu volto com vocês. No forno aqui, fazendo um pouquinho de sombra. E aí coloquei aqui nessa gradezinha para ele não ficar suando. Quem me ensinou essa dica foi minha irmã. Nunca fiz, vou testar para ver. E aí já vou desenformar e fazer a calda com vocês já já. Deixa só ele esfriar mais um pouquinho que tá muito quente. Ficou 40 minutos no forno, a 160 graus. Depois aumentei no final, 5 minutos finais, 180. Aqui, pessoal, eu tenho uma xícara de açúcar. Vou colocar em banho-maria, né? Que é aquela minha receitinha. Deixa eu passar para trás para ver se fica melhor. Melhor, né? Uma xícara de açúcar. E aqui eu tenho 2 limões. Eu vou espremer um, vou fazer lá a medida, misturinha. Se precisar de mais um, aí eu coloco. Espremer muito para não ficar amargo, tá? Tirou o sumo já é o suficiente. Aqui eu tenho 20 ml, então eu vou botar ali e vou misturar. Deixa eu botar pra perto, depois eu misturo. Se eu vejo que precisa de mais um pouco, vai precisar, eu coloco mais. É aquela calda do Bem Casado que tá no vídeo passado. Depois eu coloco aqui na descrição para vocês que ainda não assistiram. Vou espremer mais um pouquinho. Pequenininho. Em tempo real com vocês. Deu mais 20 ml. Tampinha dura. Então, foi 2 limões mesmo, gente. Mistura. E aí, agora eu vou ligar o fogo. E vou deixar ela derreter. Deixa eu passar para trás, que é melhor. Ó. Mistura mais um pouquinho, né? Porque ainda tá aqui seca uma parte. E deixa aqui para poder derreter, dissolver.
essa é aquela caldinha que fica quebradiça. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Só não derreter já, ó. A água vai esquentando, tá lá no meio, ó, como eu ensinei da outra vez. Por aqui vocês conseguem ver a altura da água, ó. Ela fica bem aquecida igualmente. Se vocês quiserem bater no liquidificador, como eu fiz a do Bem Casado, pode bater, que ela fica mais fininha. Mas aqui, no caso, né, se você for presentear, quiser uma coisa mais bonitinha, né? Como é para um café da tarde, aí eu não passei. Aqui, pessoal, a água já começou a ferver. Tá pulando aqui, ó. Baixar o fogo. E ela começa a derreter, tá vendo? Ela começa até a ficar meio espumosa. Deixa eu apagar. Ó, e aí ela vai derretendo. Ó, deixa ela aqui na água quente para ela se manter quente. Eu tô vou desenformar o bolo. Então aqui eu desenformei ele já, ele ainda tá bem quentinho. Aí eu desenformo essa parte, né, que é a parte que tava em cima, pra cima na forma, desenformo aqui. Depois eu coloco o prato e desenformo, virou o contrário. Aí aqui eu separei uma canelinha em pau pra dar uma decorada em cima. Se vocês forem fazer, né, pra vender ou presentear alguém, vocês podem colocar nessa bandejinha de isopor. Então coloca ele na bandeja, desenforma aqui, aí ele já tem que estar bem morninho, mas morno pra frio, tá? Porque senão derrete a bandeja. E aí aqui eu tenho um papel celofane, que é uma ideia que dá pra embalar, né, também, porque fica bonito, ó, na cor do Natal, tinha já aqui em casa. E aí faz uma embalagem bonita, coloca uma fita ou um barbante assim de tipo juta, né? Palha, no caso esse aqui é de palha. Pode fazer também assim forminha de cupcake de silicone, ó. Vai enchendo aqui, né? Assa tudo nas forminhas, depois coloca na forminha de papel, pode fazer numa embalagem assim. Eu fiz uma tagzinha aqui só para demonstrar. Feliz Natal, ó. Faz um furinho com furador, passa uma fita de cetim ou uma fita aramada, xadrezinha de Natal, ou essa mesmo aqui. E aí tudo é ideia. Então vamos lá. Agora eu vou tirar aqui a calda pra gente colocar em cima do bolo. Pessoal, como ela fica. Deve ser até bem quente, ó. Não coloquei mais limão, é só aquele mesmo, então deu 40 ml no total. E agora eu vou jogar por cima do bolo. Deixa eu trazer vocês mais pra cá. E aí é só jogar aqui, ó. Deixa eu segurar com um paninho. Tá bem quente esse pirex. E aí se eu jogo no bolo morno, ela seca mais rápido. Pode deixar ela cair. Fica bem bonitinho. Tem que ser um pratinho maior. Aqui, né? O prato do meu bolo tá pequenininho, tá acabando caindo pra fora. Se fizer no redondo,
Aí vocês podem colocar, acho que 1,5 xícaras é suficiente de açúcar para fazer a calda. Aqui deu 1 xícara, mas 1,5 xícaras é suficiente para o redondo ou retangular. Vou caindo no pano. Um banho de calda. Ó, aí para enfeitar, eu tenho canela aqui, ó. Coloco uma canelinha para fazer um agrado para a família. Ó. Olha que coisa linda, né? Já vou cortar com vocês. Então vamos lá, pessoal. Vou cortar aqui com vocês, ó. Ela já endureceu. Olha que fofinho. Tô gravando com uma mão só. Espero que eu consiga. Olha, gente, como chega a esfarelar. Olha a cor desse bolo. Fala se não vale a pena fazer para vender, para comer, para presentear, né? Tudo a ver com o Natal. Antes de eu provar, olha aqui essa massa, olha como é fofinha, airada, um bolo de massa pronta, gente. Quem vai dizer? Não é não? Então vem comigo provar. Ah, gente, olha que delícia. Servidos. Olha isso. Vocês estão vendo esse pontinho verde aqui? É da gelatina ainda. Fica quando a gente às vezes não mistura direito. Então, como eu fiz a mão, eu achei que tivesse batido bem, né? Mas ainda ficou. Quando você bate no liquidificador, não fica. Então, aí olhando de perto, ó, você ainda vê aqui um pedacinho. Mas isso não dá sabor residual, não, tá? Gente. Fala pra mim se vocês não iam gostar de receber um bolinho desse com um cafezinho servido, gente. Olha, vovó da Olivia. Eu sou uma avó boba. Acho que toda avó, né? Então, gente, olha, essa foi a receita de hoje. Façam, compartilha com seus amigos, faça para vender. Tenho certeza que dá para lucrar um dinheirinho com ela. E aí, além dessa cobertura, pode fazer a cobertura que eu falei para vocês, com a mousse de limão, só o leite condensado e 2 limões. Se quiser botar um pouquinho de creme de leite para ela ficar mais molinha, pode colocar. Mas aí eu oriento a comer tudo num dia, né? Se a visita for muito grande, então aí dá pra fazer e aí comer todo mundo junto e aí acaba logo, porque senão vai ter que levar a geladeira e ele já não fica tão macio, né? Então essa foi a receita de hoje, gente. Espero que vocês tenham amado. Fiz com todo o meu carinho pra vocês. Aguardem os próximos vídeos, tenho certeza que vocês vão amar e vai vir muita novidade por aí. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe você e sua família, sua casa, em nome de Jesus. Tchau!